Olá, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal O Tal do Agora, pois a partir desse momento o nosso estudo entra em um nível muito mais profundo e revelador. Se você chegou agora, eu te aconselho a iniciar a sua jornada no começo, pois todos os assuntos que iremos abordar daqui para frente poderão ser extremamente agressivos ao seu ego, caso não tenha seguido as etapas que eu sugiro no vídeo deste card que aparece aqui na tela. Afinal de contas, não adianta nada querer se estudar em Harvard se não se fala inglês, não é verdade? Se você se lembra, bem no começo do nosso canal, a ideia inicial era que o tal fosse um pouco mais sedutor do que realmente ele é. Entretanto, apesar de pouco sedutor, este é muito funcional na vida de cada um de nós. Você se lembra de que o primeiro versículo que partilhei contigo foi: O nada absoluto não pode ser nomeado ou explicado, pois quando isso acontece, este deixa de ser o nada absoluto. O nada absoluto é a origem de tudo e o tudo é apenas o complemento do nada absoluto. Quem permanece sem desejos contempla superficialmente este misterioso princípio. Porém, quem conserva o desejo contempla apenas o limite das aparências do que observa. Ambos são idênticos em sua origem, mas muito distintos ao se tornarem manifestos. Ser e existir são a realidade total, apenas se diferenciando pelos seus nomes. Esta é a infinita profundidade que revela a unicidade de tudo e o portal do entendimento. como eu não queria que a palavra tal fosse divinizada por você, omiti essa palavra por um bom tempo dos textos. Porém, o texto correto deveria ser assim: o tal não pode ser nomeado ou explicado, pois quando isso acontece, este deixa de ser o tal. O tal é a origem de tudo e o tudo é apenas o complemento do tal. Quem permanece sem desejos contempla superficialmente esse misterioso princípio. Porém, quem conserva o desejo e as paixões contempla apenas o limite das aparências do que observa. Ambos são idênticos em sua origem, mas muito distintos ao se tornarem manifestos. O ser e o existir são a realidade total, apenas se diferenciando pelos seus nomes. Esta é a infinita profundidade que revela a unicidade de tudo e o portal do entendimento. Os nossos futuros estudos seguirão alguns passos com a intenção de facilitar o entendimento e a nossa consequente identificação com estas novas realidades, destruindo assim as nossas velhas crenças e permitindo que um novo mundo se abra automaticamente sobre as nossas vidas. O nosso primeiro passo será de analisarmos o que cada versículo do Tao Te Ching deseja nos mostrar, pois, como você já sabe, este livro será a nossa base teórica para as nossas futuras descobertas. Bem, dadas as devidas explicações, vamos analisar o que este primeiro versículo deseja nos mostrar. Este versículo afirma que o Tao é simultaneamente tão gigantesco e simples que isto o faz ser impossível de ser explicado, pois quando tentamos o explicar, este deixa de ser o Tao. Outra afirmativa é que o Tao é a origem de tudo e que o tudo é apenas o complemento do Tao, ou seja, o Tao é o nada absoluto, o qual origina tudo e este se encontra em todas as partes de tudo que existe. Aqui nesse ponto, poderíamos filosofar indefinidamente nas questões dos conceitos sobre o nada absoluto, pois este é tão complexo que sequer os grandes filósofos antigos ou modernos conseguiram fechar a questão sobre esse assunto. Acredito que uma discussão neste nível só seria benéfica aos nossos egos, mas em nada enriqueceriam as nossas descobertas. Acredito que o primeiro conceito fundamental e que está na primeira parte desse primeiro versículo é aquele que nos informa que viemos do nada e que o nada está dentro de nós. Existe um conceito muito parecido para aqueles que acreditam em um Deus onipresente, onisciente e todo-poderoso, que afirma que este Deus está em todas as coisas, inclusive dentro de nós, pois o tal é a base de todas as religiões.
Eu tenho um conceito muito claro sobre esse Deus que a sociedade nos força a acreditar. Porém, quem quiser saber a minha opinião a respeito desse versículo, poderá clicar no link Minha Primeira Opinião, que estará no final desse vídeo, e assim conhecer a minha interpretação pessoal sobre esse versículo. Continuando, na sequência, o versículo afirma que quem permanece sem desejos contempla superficialmente este misterioso princípio. Porém, quem conserva os desejos e as paixões contempla apenas o limite da aparência do que observa, demonstrando assim, com uma simples afirmativa, que o tal está muito mais próximo das pessoas que não desejam nada do que aquelas que desejam tudo. Essa questão dos desejos e das paixões será abordada no futuro, pois hoje não iremos nos aprofundar sobre esses conceitos. No tocante à questão do portal do entendimento, este é revelado quando aprendemos que somos eternos. Entretanto, enquanto estivermos vivos e conscientes, além de sermos eternos, também existiremos enquanto consciência, ou seja, somos imortais enquanto ser e finitos enquanto existir. Este é um ponto que será muito agressivo ao seu ego, porém iremos começar a trabalhar esse conceito a partir de agora, pois precisamos ter claro que viemos do tal e que para ele voltaremos. Esta é uma verdade que pode ser assustadora para muitos, porém precisamos ter claro em nossas mentes que as dores e os prazeres da nossa vida estão baseados única e exclusivamente no fato de existirmos e não de sermos. Quando cruzamos o portal do entendimento, passamos a viver com intensidade o nosso agora, pois esse é o único momento que existe de fato. Quando ficamos ligados ao futuro ou ao passado, desperdiçamos nossa vida com coisas que não existem, pois o passado já passou e o futuro será o nosso agora quando ele chegar. Acredito que essas alfinetadas no seu ego já foram suficientes por hoje, pois precisamos ter claro que a nossa vida passa muito rápido quando não vivemos com intensidade o nosso agora. Vamos para o segundo passo do nosso estudo, o qual consiste em analisarmos os pontos mais relevantes desse versículo. Viemos do tal e para o tal retornaremos. O tal não pode ser explicado e nem manipulado por causa da sua complexa simplicidade. Quanto menos desejos e paixões tivermos, mais próximos do conceito do tal estaremos. Enquanto ser, somos eternos, porém, enquanto existir, somos finitos. Muito bem, agora vamos para a parte final do estudo deste primeiro versículo do Tao Te Ching, onde eu quero que você reflita de forma muito sincera e profunda sobre algumas perguntas que eu farei para você. Como você encara a sua finitude? Pois em mais alguns anos você deixará de existir. Reflita profundamente sobre essa verdade, pois pelo que já aprendemos, nós viemos do tal e para ele voltaremos. Como o seu ego se comporta perante a realidade da sua morte? Será que os seus objetivos de deixar uma herança patrimonial serão realmente úteis aos seus herdeiros? Se você morresse hoje, você poderia afirmar que viveu intensamente a maior parte da sua vida? Você sabe quando e como vai morrer? Você sabe como será o seu futuro até o último dia da sua vida? Você sabe como se comportar para que a sua vida seja ainda mais incrível ou menos sem graça do que é hoje? Você realmente faz as coisas que você ama na sua vida ou apenas vive no modo automático na maior parte do tempo? Agora, você vai aprender a importância da verdadeira meditação que é pregada por muitos religiosos. Pois se você meditar profundamente sobre essas questões que acabei de levantar para você, verá que o seu ego não conseguirá se meter nas conclusões que você mesmo irá chegar. Pois se você for sincero contigo, sei que apesar de assustadoras suas conclusões, serão um forte alicerce para as suas novas descobertas. Reflita profundamente sobre esses questionamentos e só depois assista, caso tenha curiosidade, a minha opinião sobre este versículo, pois não quero influenciar você nas suas conclusões. Por hoje é isso.
Espero que você se dedique verdadeiramente a você mesmo nesse momento, fazendo essas reflexões e anotando as suas conclusões em um caderno, pois assim, estas suas novas verdades não acabam sendo suprimidas pelo seu ardiloso ego. Até o nosso próximo vídeo e viva com intensidade o seu agora.